E Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. De ti eu farei o quê? Uma grande nação. E te abençoarei, e vou engrandecer o seu nome. Seja tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. O verso 4 inicia dizendo que Abraão partiu conforme a ordem de Deus. Deus dá uma ordem a Abraão dele sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar que ele não sabia onde era, mas que Deus mostraria, e com apenas uma promessa: eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, e as famílias da terra serão abençoadas através de ti. Essa era a promessa de Deus para Abraão. Tem uma tela com o tema dessa noite, se puder colocar. Essa era a promessa de Deus para Abraão. A promessa de Deus para Abraão e a verdade que Deus estava ressaltando dentro de Abraão, quando ele diz, olha só, o capítulo 17. Gênesis 17, 1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Diga extraordinariamente. Diga assim comigo: o que Deus tem para fazer é extraordinário. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Abrão não será mais o seu nome, mas sim Abraão, porque por pai de numerosas nações eu te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus faz uma promessa para Abraão, muda o nome dele para Abraão, baseado nessa realidade, e ainda que Abraão não fosse um pai de multidões, Deus já o via assim, já o chamava, trocou o seu nome para aquilo que representava esse pai de numerosas nações. A gente olha Gênesis 12 até Gênesis capítulo 20, a gente vai percebendo que Deus ele entrega coisas em forma de semente ao homem. Deus ele entregou uma semente para Abraão que no mundo espiritual já era, mas no natural precisava ser chamado para fora. Deus está dizendo a um homem de 99 anos, que apesar dele ter 99 anos, dele ser o improvável para gerar muitos filhos e ser pai de uma grande nação, Deus, que é rico em misericórdia e que para Ele não há impossíveis, Ele declara já a identidade de Abraão, fazendo menção daquilo que Ele já tinha como propósito no seu coração, Deus, para a vida daquele filho.
E ele diz: você será pai de uma numerosa nação. E o interessante, quando a gente lê Gálatas capítulo 3, verso 7, a Bíblia diz que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. E nós lemos no capítulo 17 também, os versículos 6, 7 e 8, vão mostrando para nós que a bênção que Deus estava dando a Abraão, Ele não estava dando unicamente a Abraão, mas era o start do que seria a sua descendência. Se Abraão ia ser um pai de uma grande nação, isso significa que Isaque, seu filho, seria o pai de uma grande nação. Porque o que Deus estava falando, Ele estava falando até a consumação dos séculos, aquilo que seria hoje. Por isso nós somos chamados de filhos de Abraão, ainda que isso faça mais aproximadamente 4.000 anos ou mais dessa declaração de Deus para Abraão. Nós chegamos aqui hoje, nós somos essa descendência que Deus abençoou, e eu quero declarar a realidade bíblica, que muito mais do que ser a descendência de Abraão, nós somos aqueles aos quais Deus entrega, chama pela identidade, de que nós, por causa de Abraão, em Abraão, nós somos pais de uma grande nação. Gosto muito dessa frase: dentro de você há uma multidão, há uma nação dentro de você. Deus estava declarando um ventre espiritual, frutífero para Abraão. Deus estava fazendo menção que Ele não olha para as improbabilidades. Deus não vê nesse sentido como o homem vê, ao ponto de desistir de algo que Deus tenha falado. Mas se Deus disse que Abraão seria um pai de uma grande multidão, não importa a idade, o ventre fértil da esposa, Deus faria aquilo tornar-se real. Eu tenho certeza que você recebeu promessas de Deus. Eu sei que algumas vezes alguns se enganam, achando que Deus disse algo para ele. Mas não quero falar disso hoje, eu quero falar que eu tenho certeza, Deus te prometeu coisas. A Bíblia está cheia de promessas. E Ele fez promessas a mim e a você, que muitos de nós não corremos o risco de não vê-las cumpridas, por não cremos, por colocarmos os nossos olhos nas circunstâncias à nossa volta. E eu acredito que tem pelo menos duas, quero falar de duas chaves, que provocaram a semente que Deus entregou, chamaram aquela semente para fora e fizeram ela dar fruto. A Bíblia mostra para nós duas ações de Abraão que são fundamentais. No capítulo 12 ainda, logo que Deus o chama, o versículo 4 diz que: partiu, pois, Abrão, como ordenara o Senhor. Deus dá uma direção, Deus dá um caminho, Deus diz: sai da tua terra que eu vou te multiplicar, tem uma promessa para você. Mas o pedido de Deus para concretizar a promessa era que ele saísse. E o texto do versículo 4 deixa para nós muito claro que Abraão não demorou. Abraão não ficou olhando para assim, mas tipo, como é que eu saio para lugar nenhum, sem saber para onde eu vou? Não dá. Como é que eu vou fazer dinheiro, ganhar dinheiro? Como é que eu vou comer? Como é que será? A Bíblia diz simplesmente que ele obedece. Ele vai. E nós vamos enxergar na palavra de Deus daí para frente várias vezes, e para mim essa é uma chave daquilo que Deus quer realizar através de nós, é a obediência.
A obediência traz à existência o que Deus já prometeu e te entregou como uma semente. Versículos 7 e 8 do capítulo 12 diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a sua descendência a esta terra. E olha só, outra coisa que Abraão faz. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali, de novo, Abraão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A gente vai perceber nos textos que vêm em seguida, se torna uma constante na vida de Abraão: obediência e altar, altar e obediência, altar e obediência. O altar fala de relacionamento íntimo com Deus, de depositar em Deus a sua confiança, de relacionar-se com Deus, não simplesmente fazer coisas para Deus, mas relacionar-se com Ele, não simplesmente aguardar a promessa, mas enquanto a promessa não cumpre, eu levanto altares ao Senhor. Eu acordo de manhã, eu me deito para descansar, e os altares naquele dia foram levantados ao Senhor. Eu me relacionei com Ele. É fundamental. Ninguém alcançará a promessa. De fato, ninguém chegará em lugares significativos sem uma relação adequada com Deus. A primeira função que Deus quer restaurar, dando salvação ao homem, é o relacionamento de altares com Ele. Fazer discípulos para Jesus, que é ter um ventre fértil, é resultado da obediência e de altares que eu levanto por onde eu ando. Eu me relaciono intimamente com o meu Deus. A nossa geração deseja fazer muitas coisas para o Senhor, mas faz coisas muitas vezes sem ter levantado altares. O trabalho se torna fadonho, cansativo e de pouco resultado. Abraão mostra para a gente que essa relação de intimidade com Deus trouxe frutos poderosos na vida dele. Olha o capítulo 13, versículo 3 e 4 diz assim: fez as suas jornadas do Neguebe a Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ele voltou, ele peregrinou e voltou ao mesmo lugar, até o lugar do altar que antes ele tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor novamente. No capítulo 12 ele levanta altares e invoca o Senhor. No capítulo 13 ele levanta altares e invoca o Senhor. No capítulo 17, como nós lemos, Deus fala com ele, Deus já diz que vai prosperar a geração dele, e Deus faz uma aliança com ele, e é muito interessante. Olha o versículo 2 do capítulo 17: farei uma aliança entre mim e ti, e eu, Deus diz, eu te multiplicarei extraordinariamente. A multiplicação, ainda que ela tenha a ver com atividades de Abraão, ela não pode ser gerada por Abraão. A multiplicação é um milagre. Essa multidão que tem dentro de todos nós, que são os filhos de Abraão, que nascerão de você, na verdade elas são resultado de um milagre de Deus. Você não pode gerar discípulos para o Senhor, ninguém pode. Na verdade, Deus
Ele gera o discípulo e Ele só nos chama para que nós possamos ser os executores dessa obra. Ele nos chama para ir e ensinar, pregar o Evangelho e ensinar a guardar, para que Ele forme discípulos através de nós. Mas ninguém que anda fazendo, tentando fazer discípulos, conseguirá de fato fazê-los, se Deus não operar o milagre. E para que Deus opere o milagre, a gente vai perceber que é causa e efeito. Deus promete uma multidão de filhos. O homem obedece o que Ele fala e levanta altares em todo o tempo. Essa é a equação de Deus, para que essa realidade que já é sua, talvez você não enxergue, talvez você diga, não há possibilidade nenhuma de eu gerar discípulos de Jesus, não há possibilidade nenhuma de uma nação fluir através da minha vida. A palavra de Deus diz que Abraão creu e isso foi lhe imputado como justiça. Creia, obedeça, levante altares. Aquilo que Deus já disse que você é em Cristo Jesus se tornará realidade, ainda que lhe pareça totalmente improvável, impossível. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Jesus mesmo disse que nós faríamos obras como a dele e faríamos obras ainda maiores. Você acredita que Jesus fala a verdade? Você acredita que Jesus falou sério? Você acha que Jesus brincaria com algo desse tipo? Não. Quando eu olho para mim, eu falo, isso é impossível. Quando eu levanto altares e obedeço o que Ele disse, os anos vão passando, e eu vou olhar para trás e falar, não é mesmo que Ele fez? O que Ele prometeu? Eu quero convidar você a esta realidade da palavra de Deus. Os que são da fé são filhos de Abraão, e a promessa de Abraão está sobre você. Deus não está interessado quantas impossibilidades eu enxergo. Ele remove cada uma delas. E aquilo que de fato, cientificamente, logicamente era impossível, é trazido à realidade. Tão somente, levante altares. Não se relacione com Deus para que Ele te dê filhos. Se relacione com Deus porque você o ama. Levante altares. Fala, Jesus, eu te amo. Eu quero estar com você hoje, Jesus. Você se relaciona com Ele. Obedece o que Ele fala. A multiplicação acontece. Deus prometeu. Já há uma semente em mim e você. A semente de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos filhos. Regue com altar e obediência. Aqueles que escolherem, perceberão, desfrutarão dos resultados desta realidade espiritual. Quantos aqui são filhos de Abraão? Diga, eu sou. Eu sou filho de Abraão. Então diga assim, dentro de mim há uma grande multidão. Há uma nação dentro do meu homem espiritual. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O que a gente faz com isso?